O que é essa tal maturidade em gestão de projetos, então, que todo mundo fala por aí, né? Talvez esteja pesquisando, está implementando na sua organização ou mesmo está estudando aí para um MBA de gestão de projetos e ouviu falar sobre modelos de maturidade. Então, nesse vídeo eu vou te explicar o que é a maturidade em gestão de projetos. A gente vai começar sabendo onde que aplicamos isso, como aplicamos isso. E também vou falar de alguns dos modelos que serão aprofundados nos próximos vídeos. Então, modelos de maturidade. Modelo de maturidade, nós temos alguns tipos aqui, cada organização cria, algumas das consultorias criam. Então, por exemplo, o PMI, o Project Management Institute, criou um modelo de maturidade que hoje foi descontinuado, mas que ainda é utilizado bastante como referência, que é o modelo OPM3. Então, um modelo de Organizational Project Management Maturity. Então, maturidade de gestão de projetos organizacional. O que já nos leva à primeira coisa aqui que é muito importante. Maturidade. Maturidade para quem? É maturidade do gerente de projetos? É maturidade da equipe de projetos? Maturidade de quem? Maturidade da organização. Então, a sua organização está amadurecendo em gestão de projetos, né? Você pensar aí, a própria palavra maturidade ou amadurecimento nos leva já à ideia melhor para você poder entender isso, né? Você está verdezinho ali, não consigo fazer gestão de projetos, não tem template, não tem metodologia, enfim. Consequentemente, você tem uma baixa performance também, vou mostrar isso para você aqui já, tem uma pesquisa da PricewaterhouseCoopers que mostra que nós temos aí 70 a 90% de fracasso nos projetos em organizações com maturidade 1 e 2. Isso é uma coisa muito problemática, né? Quer dizer, de a cada 10 projetos, 7 fracassam, 9 fracassam, é muita coisa, né? Mas vamos chegar lá daqui a pouquinho. Então temos o modelo de maturidade do PMI e já é legal o seu próprio nome, como eu mencionei, porque leva essa ideia de que é uma maturidade da organização. Nós temos o modelo da Axelos, ou AGC, hoje Axelos, que é o P3M3, um modelo fantástico, gosto muito desse modelo. Você pode pesquisar, tem as certificações de Assessor, né? Eu sou um Assessor do P3M3. Você pode utilizar e implementar na sua organização ou em outras organizações. E existem modelos, como por exemplo o modelo do professor Darcy Prado, aqui do Brasil, um modelo muito bacana, e inclusive fazendo um parênteses, talvez você não saiba, mas o Brasil é um dos países que está na liderança em termos de gestão de projetos. Nós temos boas universidades, bons centros de pesquisa, bastante produção científica de artigos, nós temos também a parte de empresas de consultoria que criam métodos daqui, exportam para fora, então você está num bom lugar aqui, tá? O professor Darcy Prado criou o modelo MMGP, agora eu não me lembro exatamente quando, mas salvo engano, um modelo que já tem mais de 10 anos, aplicado numa pesquisa anual, em torno de 500 empresas ou mais respondem isso, então você pode entrar lá no site, que agora foi totalmente reformulado, não tenho nenhuma relação com isso, tá? Mas eu gosto muito do modelo, mais uma vez, acho um modelo muito bacana, e eu vou explicar o modelo MMGP, o modelo P3M3, um pouco do OPM3 aqui, e existem outros modelos aí muitas vezes de empresas de consultoria ou de um próprio autor, tem o moderno do Kerzner adaptado, professor Harold Kerzner também, uma referência mundial em gestão de projetos. Mas o que a gente tem que entender destes modelos aqui? Estes modelos, eles são baseados em uma espécie de autodiagnóstico. Um autodiagnóstico que está baseado em questionários. Então, esses questionários, obviamente, né, se você está tentando aí criar o seu próprio questionário, tome muito cuidado, porque é necessário um método científico para isso, certo? Então, esses questionários aqui são avaliados, validados, foram testados com grupos de pessoas, os tipos de respostas, como é que você cria um bom questionário. Não é simplesmente sair fazendo perguntas sobre o gerenciamento de projetos, né? Mas eles são baseados em questionários, como eu falei, eu vou gravar um vídeo específico sobre cada um deles, porque a diferença é a forma como eles tratam os níveis de maturidade, vou falar um pouquinho disso já, e como que eles tratam as competências, ou como se fossem você tem as degraus ali que a gente está subindo, mas a gente está subindo em relação ao quê? Porque eu posso estar melhorando no uso de software, mas não está melhorando nas competências interpessoais, não estou fazendo treinamentos, não tenho
tenho, por exemplo, a carreira de gerente de projetos estabelecido. Então no MMGP, só para adiantar aqui rapidamente, porque isso vai nos ajudar no entendimento, nós temos os níveis, 1, 2, 3, 4, 5 níveis, e nós temos as dimensões, porque não é simplesmente você estar naquele nível, né? Muitas vezes o pessoal aplica este questionário sem entender corretamente, aplica de uma maneira superficial e fala, sua organização está com 3.2. Isso é bom? Isso é ruim? Bom, ninguém sabe, né? A gente tem que fazer uma análise de aderência por nível, quantos por cento do nível 2 se atingiu, do nível 3 e assim por diante. Precisamos fazer uma análise das competências, você está bem em informatização, está bem nas competências comportamentais, enfim. Aí essas análises, somada muitas vezes à separação dos grupos que responderam, a gente precisa identificar quem vai responder, uma série de protocolos aqui que são importantes para você realmente conseguir aplicar isso na sua organização. Tem muita gente que vai lá, faz o download desses questionários aqui na internet, né? Você pode fazer o PDF lá, um modelo totalmente aberto aqui, gratuito, responde as perguntas e leva lá para o chefe, chefe, nós 4 aqui, grupinho do PMO, sentamos juntos, respondemos, ficamos com 4,5 de 5, aí seu chefe, nossa, que maravilha, né? Vocês são muito bons, né? Estamos acima da média nacional, né? A média nacional, uns 2, as empresas, as melhores empresas aí do Brasil, 2, enfim, as do mundo também, 2, 3, você ficou com 4,5, mas você está atrasando todos os projetos ainda. Então, quando a gente está falando aqui desse autodiagnóstico, desse questionário, por isso que é importante entender os modelos, como eu falei, e aí aqui é um consultor que vai te ajudar, ou uma empresa, enfim, você mesmo, desde que você estude ali aprofundadamente, não aplique de uma maneira superficial, mas é um autodiagnóstico. Então, sempre que eu estou explicando isso nas organizações, a gente tem um aplicativo para utilizar os modelos de maturidade aqui, até para ver a evolução ao longo do tempo, nos PMOs que nós acompanhamos da Trentin Gestão e Tecnologia, mas acima de tudo é isso, se você pegar aqui os grupos, né, eles estão baseados em questionários, e todos esses modelos estão divididos aqui em 5 níveis, né, nível 1, nível 2, nível 3, 4 e nível 5, a diferença é que eles dão nomes diferentes às vezes para esses níveis, né, então você vai ter lá, cada um dá um nível um pouco diferente, e faz a sua abordagem em relação a essa dinâmica de passar de nível. E a outra diferença deles é que, obviamente, eles usam perguntas diferentes para observar aspectos diferentes, que muitas vezes são essas competências aqui, né? Então, o que a gente está medindo? Estamos medindo informatização, portfólio, estratégia, e aí você faz isso. Inclusive, o modelo P3M3, na verdade, está separado em 3 diferentes assessments, ou 3 diferentes diagnósticos. Você pode aplicar o P3M3 somente para a gestão de projetos, e eu vou ver a maturidade específica em gestão de projetos da organização. Eu posso aplicar o P3M3 em gestão de programas e vou ver como é que a organização faz a gestão de programas. E posso aplicá-la em gestão de portfólio da mesma maneira, vou saber como é que a organização faz a sua gestão de portfólio. Bom, mas aí o que acontece, né, nessa visão geral aqui de modelos de maturidade? O nível 1 é o nível chamado aqui ad hoc, significa que é cada um por si, né? É um modelinho aqui mais verde, porque no final das contas a gente não sabe e não faz, e nem sabe que não sabe, né? Então aqui não sabe, não faz, não aplica nada. Todo mundo já sai daqui, então você vai ver que nos questionários, por exemplo, o Darcy Prado, ele começa a fazer perguntas em relação ao nível 2, porque no 1 você já está, todo mundo já está no nível 1. O nível 1 significa que a sua organização ela tem projetos, mas ela nem chama isso de projetos ou ela nem sabe que é projetos, né? E isso é bastante comum em muitas organizações com as quais eu trabalho. A gente chega lá e aí, tem projetos? Não, aqui não tem e tal, né? Aí você começa a ver o projeto de marketing, projeto do RP, projeto de, enfim, um evento, uma expansão, um novo produto. Então os projetos não são tratados da forma correta como deveriam ser, né? Como projetos que eles são. Bom, quando a gente sobe aqui para o segundo nível, a gente já sabe que não sabe, vamos dizer aqui sim, né? Sabemos que não sabemos, né? Vou simplificar aqui para não escrever tanto. Sabemos que não sabemos.
E aqui nesse nível a gente desenvolve uma linguagem comum. É por isso que vem uma parte de conscientização, de treinamento, de disseminação de melhores práticas, que a gente nem sabia que era projeto. Aqui a gente já tem uma definição: projeto é um esforço temporário, produzir um resultado único, projeto é diferente de operações, por isso que a gente precisa de uma disciplina de gestão de projetos para fazer esse projeto dar certo. Aí a gente já sabe aqui nessa linguagem comum o que é uma EAP, o que é um registro de riscos, o que são requisitos, enfim, já começa a ter essa linguagem comum, que é importante em toda a área de atuação. Se você for conversar com uma pessoa de marketing, e aí você não tem aqueles jargões aqui, né, linguagem comum, linguagem técnica, os jargões aqui da gestão de projetos, você vai ter dificuldade de uniformizar. Ah, Mário, mas por que a gente precisa saber dessa linguagem comum aqui? Porque senão não tem nem como a gente interagir com os membros de equipe, né? Imagina que eu falo para você, ó, faz o formulário 42. Aí você, cara, o que é esse formulário 42, né? Então, faça uma EAP. Aí você não sabe o que é EAP porque você não trabalha com a gestão de projetos, né? Estou trabalhando com a gestão ágil. Faça o backlog, prioriza o backlog, pega a user story, enfim, define a sprint. Se você não sabe esses nomes, e não tem problema, tá? Não estou falando nenhum desses nomes aqui, caso você não saiba e seja o primeiro vídeo que você está fazendo, você vai aprender nos cursos, mas isso faz parte aqui da linguagem comum. Então você vai desenvolvendo essa linguagem comum, porque senão a gente não consegue interagir, ter lições aprendidas e assim por diante. Nesse nível aqui, então, cada um por si, né? A gente gerencia do jeito que der, vai fazendo ali, né? E seja o que Deus quiser. Aqui não, aqui a gente já pega um template lá da internet, baixa um Excel aqui, pega um Word, começa a conversar sobre melhores práticas e aí os projetos aqui, eles já começam a tentar estruturar, embora cada um deles seja diferente. Por quê? Porque não houve a uniformização ainda. Esse é um processo aqui de amadurecimento, né? Não dá pra gente simplesmente chegar lá e jogar um processo pronto. Até que nós vamos chegar no nosso nível 3 aqui. Nesse nível 3 é onde nós temos uma metodologia estabelecida, ou um método padrão. Olha, agora aqui na nossa organização, a gente tem um mínimo de coisas que é fase de concepção, fase de design, fase de desenvolvimento. Na fase de concepção acontece A, B, C, D, você vai usar esses documentos. Então aqui a gente tem não só a linguagem comum, né, de práticas, mas agora a gente tem uma uniformização, uma sistematização uniforme. A gente tem aqui uma sistematização. E aí isso permite que a gente consiga agora não só ganhar eficiência, mas ganhar escala na gestão de projetos. 1, 2, 10, 50, 500, 1000 projetos nós vamos poder gerenciar aqui de uma forma consistente, uniforme, seguindo os mesmos documentos, a gente consegue achar informações, sabemos quais são os sistemas utilizados e assim por diante. O nível 4, muitas vezes, é uma otimização aqui, né? Chamado aí de algumas desses modelos de otimizado. O que acontece aqui? À medida que você criou o processo padrão, o que acontece, hein? Se você conhece aí gestão de processos, KPIs, você sabe que num processo que foi bem definido, agora a gente começa a estabelecer pontos de controle. Então antes eu nem sabia a quantidade de horas que eu gastava de pessoas, eu não sabia, por exemplo, porcentagem de projetos atrasados, enfim. Então agora eu vou usar KPIs e vou começar a buscar maneiras de melhorar e otimizar isso, simplificar meu processo padrão, aqui de volta se for o caso, adotar uma nova ferramenta, investir mais em treinamentos, sejam básicos, sejam sobre a nossa metodologia, assim por diante. E o último nível é o nível de melhoria contínua, aqui é o benchmark. Você é o melhor PMO do mundo, né? Um dos melhores aqui, e você agora fica procurando se reinventar também, porque não é porque você atingiu aqui, você é um atleta de alta performance, né? Você é o campeão de natação aqui, mas aí você parou de fazer as coisas. Não, você começa a investir em outras coisas, em outras competências, em outros modelos de escritório de projetos, em formas de agregar mais valor, tá? Como eu falei, vou explicar cada um desses modelos aqui em outros vídeos, mas eu queria deixar aqui para você
a mensagem de que a gente precisa tomar muito cuidado com esse autodiagnóstico. Tem gente que faz esse diagnóstico lá na internet, faz o download e tudo mais. Isso é como se você fizesse um autodiagnóstico na internet sobre a sua doença, certo? Use um especialista, tá? Então procure uma empresa, procure um consultor especializado que já fez isso em várias organizações. Por que eu estou falando isso para você? Porque imagina que você está com alguns sintomas, né? Todo mundo pesquisa aí quando está doente lá no Google, né? Aí você vai lá e responde o questionário A, B, C, D, aí com base naquele questionário, né, o algoritmo ali diz para você que você está com uma determinada doença, por exemplo. Você já vai começar o tratamento daquilo? Não faça isso, né? Não tem o menor cabimento, porque você vai num médico e além daquele questionário básico, ele te orienta em outras coisas que são essas dimensões do modelo, né? Por isso que os modelos foram criados. Se fosse tão simples assim, a gente simplesmente mandar um formulário ali, um SurveyMonkey, um Microsoft Forms para todo mundo da empresa, coletar e falar, poxa, legal, estamos no 2.4, beleza, agora é só subir aqui. Isso não funciona. Então, a gestão de projetos, o seu amadurecimento de gestão de projetos envolve análises mais profundas aqui do que simplesmente pensar nessas coisas. Deixa aí o seu comentário, como que está a maturidade na sua organização, né? Deixa as dúvidas aí também, quanto mais comentário melhor, tá, pessoal? Muito legal, porque aí eu recebo as dúvidas, o feedback, posso criar outras coisas aqui que ajude a sua organização, ajude você a se desenvolver como um profissional de gestão de projetos, um profissional de PMO. Então é muito importante ter essas dúvidas aqui. Você já usou algum desses métodos? Tem dúvidas em relação aos métodos? Você acha que a sua organização tem uma boa maturidade? Deixa aí todas as dúvidas. Não esqueça de se inscrever no canal para você acompanhar os próximos vídeos sobre PMO, gestão de projetos, metodologia. Se você é novo por aqui também, vai lá na página principal aqui do meu YouTube, porque lá tem os cursos de fundamentos de gestão ágil, as playlists iniciais aí para quem está começando e você poder continuar se aprofundando nessa jornada de aprender gestão e a tecnologia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.